Bora ver um pouco da repercussão do que o Chico Garcia falou, o Neto e a torcida do Corinthians. Tá, a gente vai ver aqui alguns comentários sobre o que a torcida do Corinthians achou desse jogo. Corinthians e Racing, Racing e Corinthians, que, na minha opinião, foi o pior jogo sob o comando do técnico Antônio Oliveira. Bora ver aqui a repercussão. No final a gente vai ver o que a torcida falou sobre isso. Vamos lá. Ai do céu, que jogo ruim do Corinthians. Que coisa vergonhosa, taticamente. Félix Torres, uma vergonha. O Kaká que entrou, sabe? A falta de posicionamento dos dois volantes, né? A falta de chegada. Tomar um gol de cabeça, e aí a sorte que estava impedido, né? Sorte pro Corinthians. Aí depois tomar o gol de empate no finalzinho do jogo. Um jogo ruim, péssimo dos péssimos, como diria Paulo Roberto Martins. É o seguinte, hein? Se tá desse jeito contra o Racing, meu Deus, quanto tempo que teve para treinar. Não dá certo os dois atacantes. Não dá para jogar com o Pedro Raul e também com o Roberto. E parabéns ao Roberto que fez mais um gol. Estreia do Corinthians na Sul-Americana. Claro que o torcedor esperava mais, até pelo que... Eu não digo pelo que foi o jogo, mas pelo que se desenhou depois, com a vitória parcial, e o Corinthians poderia ter sustentado a vitória, não fossem ali os minutos finais, com 2 gols até dos caras, né? Um deles anulado por impedimento, e depois, numa bobeada da defesa, né? O Kaká que entrou no segundo tempo, o Alanis toma a frente dele e acaba finalizando. O Cássio acho que foi mal nesse lance especificamente, não acho que ele tenha sido mal no jogo. Eu vi que tem muita gente detonando o Cássio. A bola que ele toma no gol que o juiz acabou anulando é uma bola que está rente à trave. Eu acho que é mais indefensável do que o gol que acabou sendo validado, porque ele está dentro do gol, né? Ele está caindo para dentro do gol. Ali acho que houve um erro de posicionamento e também uma falha defensiva, né? Do sistema como um todo. E o jogador toma a frente, faz um gol. O Racing estava ocupando mais o campo do Corinthians. O Corinthians, enfim, na reta final acabou fazendo algumas trocas, mas o fato é que não jogou tão bem. Poderia ter construído até um resultado melhor, porque, eu vou dizer um negócio, esse Racing não é essa coisa toda, tá? 8º colocado no Campeonato Uruguaio, um time que nunca ganhou a elite do Campeonato Uruguaio, está sempre frequentando a segunda divisão, não é páreo, vai perder para o Corinthians na Neoquímica Arena, isso é fato. A questão é, quando você encara esse time fora de casa, você tem que entender o contexto. Você está fora de casa, os caras marcaram muito bem no meio de campo, o Corinthians teve muitas dificuldades, e o Corinthians por si só, dentro da sua atribuição, também cometeu muitos erros de passe, não conseguia sair da marcação dos caras, então o Corinthians também teve os seus deméritos para não conseguir vencer o jogo. Mas vamos combinar que em circunstâncias normais, o Corinthians vence esse time do Racing, como provavelmente vai vencer e tem que vencer. Passa só um na Sul-Americana, na fase de grupos, o segundo faz playoff com eliminados da Libertadores, dos terceiros colocados, então tem que vencer, tem que fazer pontos em casa, mais do que isso, tem que fazer 3 pontos em casa contra todos os adversários do grupo, além do Racing do Uruguai, na semana que vem já o Nacional do Paraguai em São Paulo, e depois o Argentino Júnior precisa fazer resultado em casa e pelo menos buscar ponto fora. E é por isso que eu digo que o resultado não foi tão ruim assim. Diante das circunstâncias, era melhor ter vencido? Claro que sim. Jogou para isso? Não. Resultado fora, empate? Tá bom, porque aí precisa confirmar em casa. Esse é o resumo, gente. Agora, Antônio Oliveira, que faz um grande trabalho, que recuperou o time, que está numa sequência interessante, que enfim, deu uma cara para esse Corinthians que ele não tinha com o Mano Menezes, tudo isso é fato. Mas por que a insistência? Por que a teimosia em 2 centroavantes? Ele nos convenceu em determinado momento que esse modelo de jogo seria para alguns jogos esporádicos, dependia do adversário. Não é o que estamos vendo, porque ele tem escalado os dois contra o Santo André, contra o Londrina, da Série C, no amistoso, e contra o Racing, numa estreia de Sul-Americana. Então ele está insistindo no modelo independentemente do adversário. E aí está errado.
Porque o Bruno Lazzaroni, que deu entrevista coletiva, porque, vejam só, Antônio Oliveira está concluindo o curso da UEFA, que lhe dá garantias para poder assinar a súmula e ser o comandante principal pela Conmebol, autorizado pela Conmebol na Sul-Americana. Ele ainda não pode. Ele está para receber aí o certificado que deve chegar apenas no mês que vem, segundo o próprio Bruno Lazzaroni, que é o seu auxiliar, que deu entrevista coletiva ao lado do Ranieri na coletiva oficial da Conmebol. O Lazzaroni disse que o Romero acabou entrando no segundo tempo como mérito pelo que ele vem fazendo dentro de campo. Não, peraí. Tá errado, gente. Mérito pelo que ele vem fazendo dentro de campo, ele tinha que ser titular. Qual é o mérito do Pedro Raul de estar em campo efetivamente todos os jogos? E eu não tô aqui detonando o Pedro Raul, não, tá? Eu acho que ele pode ser um jogador muito importante para segundo tempo, entrando no decorrer das partidas para servir como uma alternativa para cruzamentos. Porque começar com ele deslocando o Yuri Alberto, você ferra os dois. Porque você força uma jogada para um pivô e você abre um centroavante que poderia ser muito melhor aproveitado dentro da área. Porque o Yuri não fica dentro da área, ele vai sair também para buscar o jogo. Mas você deslocando o Yuri, você perde o melhor do Yuri. Eu sei que para alguns jogos, pegando defesas daqui a pouco desprotegidas, para atacar o espaço, o Yuri vai fazer isso bem, o Pedro pode fazer um bom pivô, mas o Romero, que tem um retrospecto muito interessante nos últimos jogos e que desde o ano passado tem salvado o Corinthians muitas vezes, simplesmente foi para o banco de reservas de uma forma inexplicável. Ninguém entende. Para ele priorizar 2 centroavantes. E já vimos que não funciona. Pode funcionar dentro de um modelo específico para um recorte de um jogo? Pode funcionar para determinadas partidas? Pode, mas sempre? Todo tempo? E ainda assim deixando no banco um jogador que está bem, que entra e faz gol? E hoje ele não fez, mas ele participou da jogada, ele dá uma enfiada de bola maravilhosa para o Garro, que cruza e o Yuri faz o gol. E o Yuri faz o gol como? Como ponta? Não, como centroavante. Quando o Pedro Raul já não estava mais no campo, porque ele sai para a entrada do Romero. Gente, mas é simples, é o beabá, a gente está vendo isso. Ó, a gente já começa vendo aqui uma reclamação da torcida com o Cássio, colocando, ironizando, né? Boa noite a todos, durmam com esse vídeo do goleiro reserva do Corinthians, mostrando as defesas do Carlos Miguel, por exemplo. Ô, galera, eu quero que você comente aqui se você achou que foi falha do Cássio. O chute foi muito próximo, né? O jogador estava muito em cima do Cássio, porém ele caiu para dentro do gol. Todo um contexto, né? Eu quero que você comente se você achou que foi falha do Cássio ou não. Se foi falha ou não do Cássio. E se o Carlos Miguel tem que ser o titular do Corinthians depois de algumas atuações questionáveis aí do goleiro Cássio, camisa 12 do Corinthians. Ó, cara, isso aqui, cara, dá até uma pena, assim, do torcedor corintiano, porque, ó, a semana inteira eu fiquei esperando pra te ver Corinthians, pra te ver jogando. Hoje tem Corinthians, dia de ontem, no caso, esse post aqui antes da partida. E aí você fica uma pena, né? Tipo assim, a torcida se empolga tanto, né? Passa tanto tempo sem ver o Corinthians jogar, cara. Mas quando vê, meu amigo, ó, o Corinthians é inacreditável. Ontem, por exemplo, eu não teve explicação para uma atuação daquela. Não tem explicação. Não tem cansaço. Não pode existir falta de entrosamento. Isso aí, essa desculpa já... É desculpa, né? Mas é uma justificativa que não pode existir mais, porque os jogadores conhecem muito bem. Porque por mais que não estejam jogando o tempo todo, os jogos oficiais, cara, os caras treinam todo dia. Entendeu? Então nos treinos também é com bola, é no campo também, entendeu? Então... não é tão diferente do jogo também, não. Mais um perfil falando, boa noite só para quem admite que o Carlos Miguel deveria ser o goleiro titular do Corinthians, aos demais apenas noite. Galera, bem bravo aqui com o Cássio, cara. A gente fala que sente saudades do Corinthians, mas é só ver 1 minuto de jogo que a saudade passa. Dá vontade de você parar de assistir o jogo no meio do jogo. Por exemplo, eu tinha certeza que não ia acontecer mais nada no jogo no primeiro tempo. No primeiro tempo você pensa assim, não, acabou, não vai sair nada. Eles não vão fazer nada diferente disso aqui. E no segundo tempo... foi do mesmo jeito, se não tivesse sido pior ainda, só que saiu o gol. Né? Ficou uma impressãozinha um pouco melhor, mas aí depois acabou tudo de novo, tomou gol, tomou 2 gols, né? Um também pedido, beleza. Ó, mais uma pessoa aqui reclamando do Cássio, ó, foi uma falta de respeito com o torcedor. 19 dias treinando, em campo bom, comida boa, salário ótimo. Esse futebol medíocre é falta de respeito, de consideração com o torcedor e a camisa do Corinthians. Aí esse post aqui, ó. Empate culposo, quando não há intenção de ganhar. Eu acho assim, minha opinião, a culpa é de cada um, né? Um pouquinho de cada um. O treinador do Corinthians, pela escalação, questão do ataque também, que não faz muito sentido, realmente, em todo o jogo. E também, eu achei os jogadores do Corinthians muito afobados, tá?
querendo resolver o jogo de qualquer jeito, armar jogo de qualquer jeito. A bola chegava no Yuri Alberto, ele não tinha paciência para esperar o Garro aproximar um pouco melhor, que é o melhor, que é o cara que vai armar o jogo do Corinthians. Não teve essa paciência, nem o Pedro Raul também. A bola quase não chegou nele também. O Wesley tentando fazer, como sempre, né, tentando resolver o jogo ali, mas é difícil você resolver o jogo sozinho, cara. Principalmente com a defesa totalmente postada, toda organizada e batendo pra caramba, que é outro ponto. O time do Racing bateu demais e o árbitro permitiu muito que isso acontecesse. Entendeu? No finalzinho ali ainda deu um amarelo pro Garro por reclamação, porque tava apanhando muito e reclamou. Não tem como não reclamar. Entendeu? Um amarelo. Depois disso aí que o árbitro foi dar um amarelo pro jogador do Racing. Mas aquela gravata, por exemplo, passou em branco, né? Pelo árbitro, enfim. Teve um contexto todo, mas o Corinthians não tem justificativa, não tem como ficar dando muita desculpa. Jogou mal mesmo, pronto. O Corinthians empatou fora do país com falha do Cássio para variar e jogando melhor que o adversário. Mal, mas melhor. Mas se você abrir o Twitter sem ter visto o jogo, vai achar que fomos dominados e perdemos por 3-0, de 3-0, para o time da Rua de Baixo. Não foi o time da Rua de Baixo, mas o Racing é bem fraco, né, cara? Vamos combinar. E aí vamos ver aqui as respostas. Ó. Ele colocou aqui, ó. E digo mais. Mas a expectativa era enorme, blá, blá, blá. Se meia dúzia de jogos razoáveis no Paulistão te fizerem achar que seríamos uma máquina... É porque assim, tem muita gente que é 880. Você querer dizer que o torcedor do Corinthians não pode reclamar e tá achando que o time vai ser uma máquina, isso é um exagero, cara. O torcedor do Corinthians quer um time normal, um time que jogue futebol normal, né? Que tem uma defesa ali razoável, meio campo razoável, um ataque razoável. Ontem foi muito mal em todos os aspectos. Um jogador ou outro pode ter se destacado um pouco mais. O Wesley, para mim, mais uma vez, é o que tenta um pouco mais, o que consegue dar mais trabalho para o adversário quase sempre, né? Mas nem ele conseguiu, né? Porque sozinho, mais uma vez, sozinho, é difícil. Nada justifica uma expectativa enorme. Eu acho assim, que não tinha expectativa enorme. Eu acho que tinha uma expectativa de ver o Corinthians em campo, organizado, e ganhasse o jogo. Que não é o fim do mundo também, né, pessoal? Foi 1-1 fora de casa, aquela coisa. Agora, o desempenho preocupou. Eu devo ter assistido outro jogo, então. O Corinthians foi um time medíocre ontem. Repetiu todos os erros que teve no último amistoso. E o Corinthians não jogou melhor que o adversário. Ficar com a bola tocando pra trás não é jogar melhor. Concordo. Só faltava jogar pior que o Racing do Uruguai. Exatamente, cara. Fique normalizando empatar jogos contra adversários fracos. Daqui a pouco tá brigando pra não cair sem entender o porquê. É aquela coisa, o torcedor do Corinthians não pode se conformar com pouco. Entendeu? O time do Corinthians hoje eu considero um bom time para fazer bons jogos. Entendeu? Não ser espetacular, inacreditável, mas, dá para jogar muito melhor do que isso, cara. Por causa de um tweet igual ao seu, vamos continuar nos apequenando ano após ano. Irmão, é o Racing do Uruguai. O mínimo era ganhar o jogo. Verdade. Foram quase 20 dias de treino. Tinha que amassar os caras, finalizar a gol. Pelo amor de Deus, para de passar pano. Reprise dos últimos anos. Quero que você comente aqui embaixo a sua opinião. O que você achou dessa partida? Achou que é normal? O Corinthians passou muitos dias parados, voltar atuando mal desse jeito? Ou não? Isso é inadmissível. Comenta aqui embaixo. Sobre o Cássio também e sobre o Romero, que é injustificável, na minha opinião, o Romero ser o reserva do Corinthians hoje. Ok? Você tendo 2 centroavantes, ter 10 centroavantes, é injustificável. O Romero tem que ser ali, pelo menos, dá pra colocar, já que ele gosta do Yuri Alberto pelo lado direito, coloca o Romero de centroavante e assume que o Yuri Alberto não é mais centroavante fixo, entendeu? Coloca o Yuri Alberto do lado direito e inverte. Não coloca mais o Romero do lado direito, porque o Romero tá sabendo fazer gol também. Ele ajuda muito o time do Corinthians. Então reveza, né? Reveza, coloca o Romero na direita daqui a pouco, o Yuri Alberto como centroavante mais fixo, e vai alternando durante o jogo. O time fica mais móvel até do que você colocando ali o Pedro Raul e o Yuri Alberto vai ficar correndo só pelo lado direito. Deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.